Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O enfrentamento à violência contra a mulher exige a atuação conjunta do poder público, das instituições e da sociedade. Neste mês de agosto, a campanha Agosto Lilás reforça a necessidade de conscientização sobre o tema e celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha, que é um marco na proteção dos direitos das mulheres. Para falar sobre esse assunto, recebemos a líder Glória Maria Bastos Barreto, guarda municipal há mais de 30 anos e comandante da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, desde a sua implantação. E vamos abordar aqui os avanços e os desafios no combate à violência contra a mulher, a importância de um transporte coletivo seguro e o papel das forças de segurança, da sociedade e das políticas públicas na prevenção da violência, no combate ao assédio e na proteção das mulheres dentro e fora do transporte coletivo. Líder Glória, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse podcast. É um momento de celebração. Nós aqui no Rio Ônibus temos um trabalho já de muitos anos voltado aí para o combate ao assédio dentro dos ônibus, que é uma coisa que nos preocupa. Os ônibus são um espaço extremamente democrático e, ao contrário, por exemplo, do trem, do metrô e do próprio BRT, que conseguem ter vagões ou partes do ônibus articulado destinado somente às mulheres, nos ônibus a gente não consegue ter o ônibus rosa, como tem o vagão rosa por aí. E a gente realmente, de vez em quando, tem problemas que acontecem e que a gente vem procurando minimizar. Então, é um prazer conversar com a senhora aqui, recebê-la e poder falar desse trabalho muito bonito que é desenvolvido pela nossa Guarda Municipal. Bom, o prazer é meu, agradeço o convite. É muito importante a gente estar conversando e falando e trocando e trazendo informação, comunicando os acessos aos direitos das mulheres, que são as maiores vítimas dessa violência, que é uma violência perpetrada, né, estruturalmente por um machismo, uma desigualdade mesmo de poderes. E tudo que a gente vai falar aqui está nas bases estruturais, então, dessa sociedade. Então, de fato, tudo que é estrutural, ele demanda um tempo grande de transformação, de desconstrução e reconstrução. Então, esse é o nosso papel, e o papel do Rio Ônibus é importantíssimo, dar espaço a essa conversa, esse bate-papo muito sincero, não só com os servidores e com os funcionários da empresa e das instituições de uma forma geral, como com toda a sociedade, né? Sim. Então, vamos começar falando, então, Glória, da Lei Maria da Penha, né, que é um marco na nossa legislação que está completando 20 anos. Parece que foi ontem que a lei foi criada, que a gente escutava falar, agora tem uma lei para a proteção das mulheres, mas já completa aí 20 anos. Então, você que tem essa experiência, está desde o início da implantação da lei já na Guarda, trabalhando com isso, você podia passar para a gente quais foram os principais avanços conquistados a partir da criação dessa lei Maria da Penha, e hoje, 20 anos depois, a gente ainda vê muitos episódios acontecendo, é uma coisa que pós-pandemia tem chamado bastante a atenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história e sobre tudo que a gente já conquistou. Pois é, a Lei Maria da Penha está completando 20 anos, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha é considerado o principal marco legislativo brasileiro na proteção de mulheres e meninas contra a violência de gênero, que é essa violência gerada por essa diferença de construção social entre homens e mulheres. Então, a gente tem muito a comemorar
no sentido de direito que prevê proteção a uma parcela bastante grande da sociedade que se encontra em situação de vulnerabilidade, não por falta de potencial, mas porque assim foi estruturada a sociedade, né? Num cenário de machismo, de misoginia, de desconsiderar a mulher como sujeito de direito. E a mulher, como sujeito de direito, né, vem conquistando, então, os acessos a esses direitos. A Lei Maria da Penha ela trouxe essa clareza para toda a sociedade. Eu digo que a principal transformação da Lei Maria da Penha é descortinar o que é essa violência para mim, para você, para crianças, adolescentes, para idosos, para homens e mulheres, do que é certo e do que é errado, o que é violência, o que é crime dentro dessa violência doméstica familiar e quais são os resultados, né? Quais são as penalizações e de que forma a gente vai tratar para que esses crimes e essa violência não aconteçam. Porque por que essa lei é um marco brasileiro? Além dessa clareza, dessa transparência para a sociedade, que há recursos, há saída, ela traz também o aspecto preventivo dessa violência. Ela não trata só da penalização, da punição dos agressores, autores de violência doméstica, mas ela trata da prevenção, ela trata da integração, ela trata da assistência social, do social, tanto para mulheres quanto para os agressores. Então, ela inclui um sistema, né, uma sistematização de como a gente vai enfrentar, de quem são as pessoas envolvidas, os atores envolvidos, para transformar essa realidade da violência doméstica familiar, né, e a gente ter um ambiente social de maior paz, de igualdade, né, de transformação mesmo, porque o principal aspecto, então, dessa lei é tratar dessa prevenção, né, para que crimes não aconteçam. Foram vários os avanços a partir da Lei Maria da Penha, robustecendo, por exemplo, penalizações, orientando para essa integração e para as responsabilidades de toda a sociedade, não só do poder público, não só do Estado constituído, mas das famílias e da sociedade de uma forma geral, né? Tanto para os organismos privados, para os organismos públicos, para as pessoas, nessa construção de uma nova educação, uma educação sem essa masculinidade tóxica, uma desconstrução de papéis sociais muito desiguais. Então, a gente tenta tornar uma sociedade mais igualitária, que mulheres e homens, meninos e meninas, tenham equidade de direitos. E, para isso, há um esforço, então, integrado entre vários organismos, vários setores, como eu falei, para que a gente consiga transformar uma violência que é tão estrutural, que é histórica, que é secular, que não vem de ontem, né? E que, para transformar, requer um esforço muito grande e continuidade das suas ações. Não foram várias, né? A minha existência aqui, nesse cargo atual, que é de estar gerenciando, comandando uma equipe de Ronda Maria da Penha dentro da Guarda Municipal, surge diante desse cenário crítico, né? Um cenário crítico que se estabeleceu à época da pandemia e que precisou agregar atores e profissionais especializados no atendimento e no enfrentamento a essa violência contra a mulher. Então, o ato de estarmos conversando hoje é um ato preventivo, né?
É uma construção preventiva, é uma construção de uma sensibilização que os servidores, funcionários envolvidos nos transportes coletivos, por exemplo, como o senhor bem citou, né, os primeiros atos de violência que muitas meninas sofrem no Rio de Janeiro e no Brasil, eles acontecem nos transportes coletivos. Sim. Quantas histórias e testemunhos eu posso trazer de situações dentro de transportes coletivos, dentro de ônibus, né? As mulheres, elas assumiram e precisam realmente assumir essa autonomia no mercado de trabalho e precisam utilizar o transporte, não só para o seu ambiente de trabalho, seus deslocamentos diários, como para a sua vida social como um todo, realizar deslocamentos de forma independente e segura. Essa é a missão do Rio Ônibus, é a missão de todas as empresas de transporte coletivo, é a missão de todos que são usuários desse transporte coletivo, cada um com as suas responsabilidades e papéis, mas fundamental para que a gente possa colaborar e enfrentar a violência, não só doméstica, a violência contra a mulher, porque a gente falando de importunação, a gente está falando de uma violência de gênero causada basicamente e majoritariamente contra mulheres. Ela pode Sim. acontecer contra meninos, contra homens, mas as mulheres, né, são aí 91% das vítimas, por exemplo, das importunações sexuais. Bom, Então, tem muitas sim. decisão. De uma certa forma, eu ia lhe falar sobre isso, né? A importância do ônibus, né? Porque são episódios que acontecem. Eu lembro, adolescente ainda, ia para a escola, estudava em Madureira. Em Madureira tem uma escola, é o Carmela Dutra, uma escola de formação de professoras. E eu lembro que as meninas tinham mais ou menos a minha idade, e elas, com o seu uniforme, ficavam relatando que elas tinham umas estrelinhas de metal, né, que utilizavam lá o primeiro ano, segundo, terceiro, elas usavam como se fossem os botões ali, e aquilo espetava. E eu me lembro delas comentando que usavam aquilo de vez em quando alguém estava encostando indevidamente, importunando, elas pegavam a estrelinha e arranhavam as pessoas, espetavam e tudo. E eu lembro que elas falavam que muitas vezes elas estavam sofrendo o assédio, reagiam e ainda eram incriminados. Pô, o ônibus está cheio, né? Não é nada disso. Então não aparecia quem as defendesse, entendeu? Porque o ofensor ali se aproveitava do fato do ônibus estar cheio para abusar das meninas, e elas reclamavam, mas o pessoal ainda dava razão ao agressor. Pô, o ônibus está cheio, não é nada demais e tudo. Pô, tem que aprender a andar de ônibus, esse tipo de coisa. E eu me lembro que elas falavam isso numa época que eu nem trabalhava em empresa de ônibus ainda. Então é uma coisa que realmente é estrutural, que vem de muito tempo. E aqui no Rio Ônibus, sabendo disso, a gente começou com essa ideia, tem tempo já, a gente começou com parcerias, né? A gente fez um trabalho junto com a Secretaria Municipal da Mulher, com a secretária, então, era a Joyce Trindade, promovendo aí canais de denúncia para que dentro do ônibus tivesse ali o telefone de contato, QR Code, levando para essas instituições, como a Secretaria Municipal da Mulher, a Secretaria Estadual, a Polícia Militar, quer dizer, divulgando esses canais de comunicação e treinando também os nossos motoristas para como agir numa situação dessas. Como que você faz quando há uma denúncia? Separa o ônibus, leva para a delegacia, chama a atenção do infrator. Então, a gente tem essas parcerias. Agora, a gente está desenvolvendo um trabalho com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o Pacto Ninguém Se Cala, que é voltado a esse enfrentamento da violência contra a mulher. Então, essas medidas que a gente está tomando dentro do Rio Ônibus, na sua avaliação, elas são importantes? Como que a gente pode ajudar na conscientização, na atuação dessa rede de proteção,
para ajudar essas mulheres, né? Porque a gente sabe que tem um ciclo da violência dentro disso. Muitas vezes a mulher que é vítima da violência, ela depende financeiramente do companheiro, do marido, que é o agressor. Ela não consegue se libertar, por quê? Tem todo esse preconceito que você falou, uma sociedade machista. Recentemente, aqui em Jacarepaguá, se criou uma sala lilás, né, do 18º Batalhão da Polícia Militar para o atendimento a, às mulheres vítimas de violência. Essa sala antes era dentro do 18º Batalhão. Então, ela tinha lá uma determinada procura. Quando a sala saiu de dentro do batalhão, que é um ambiente machista, você é uma mulher num ambiente militar, você sabe bem como funciona. Então, algumas mulheres tinham receio de, dentro do batalhão, fazer uma denúncia de que eram vítimas de violência, embora fosse para policiar as mulheres. Quando isso foi deslocado por uma área neutra, né, em um outro bairro, numa associação de moradores ali ao lado, em uma semana só triplicou a procura de auxílio. E a gente trabalhando junto com isso viu que não é só. Você colocou muito bem, não é a questão da punição depois que o crime é cometido. Você tem que prevenir, trabalhar para que o crime não aconteça. E para retirar essas mulheres do ciclo de violência, com apoio psicológico, gerando empregos. Tem uma iniciativa do município também, o Emprega Elas, entendeu? Dá uma profissão para essas mulheres, dá abrigo para os filhos, dá uma orientação, um encaminhamento profissional. Então, é isso que é muito importante. Então, como é que você vê a atuação do Rio Ônibus e de outras entidades nessas parcerias, divulgando os contatos e apoiando aí os programas que são feitos aí pelo poder público? Essas ações, Paulo, são fundamentais. São ações essenciais para permitir uma denúncia, um acesso a um direito e a mudança desse cenário, né? Porque, como você bem trouxe uma história, né, do Carmela Dutra, a minha irmã estudou no Carmela Dutra, Olha aí. né, que majoritariamente era frequentado por meninas, Sim. mulheres meninas. E você fala de uma reação dessas mulheres a essa violência. Nem sempre uma mulher consegue reagir. A gente deve considerar que, diante de uma violência, o estado emocional dessa mulher ele é bem variado. Eu posso ter uma mulher que grita, que pede socorro, eu tenho uma mulher que congela, que ela não consegue nem verbalizar. Existe uma percepção do estado dela. Por isso é tão importante que ações como essas, que são ações de sensibilização à temática de violência contra a mulher, sejam constantes, sejam permanentes, que tragam a clareza não só da violência doméstica, que é causada por pessoas, por autores que são conhecidos dessa mulher, que de alguma forma se relacionam, como daquelas pessoas que importunam e que são autores que ela desconhece, que ela não sabe quem é, que está transitando ali no transporte coletivo e que são os importunadores, os assediadores. Então, tem essas duas vertentes. De uma forma geral, isso nasce, essa violência, ela nasce da mesma questão. Por isso é tão importante a capacitação. Por exemplo, aqui na Guarda Municipal, no dia de hoje, a gente está em plena capacitação dos servidores da Guarda Municipal para atuação no enfrentamento a essa violência de gênero contra a mulher, principalmente da violência doméstica familiar. A Lei Maria da Penha ela trouxe, então, uma tipificação, assim como no Código Penal, do descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, isso é um direito da mulher quando vítima de uma violência doméstica e familiar e que se encontra numa situação de risco. Essa mulher, ela também transita no transporte coletivo
e ela é perseguida muitas vezes nesse transporte coletivo. Ou ela ainda não tem a sua medida protetiva e está circulando com seu parceiro, com seu namorado, com seu companheiro nesse transporte coletivo e também pode culminar numa violência no interior dos ônibus, né? Então, a gente tem os dois casos. A gente tem o caso das violências domésticas e familiares que ocorrem nesse ambiente e a gente tem os casos de importunação sexual, que também acontece muitas vezes aí pelo último dossiê Mulher do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, mais de 5% das vezes ocorreu dentro de um coletivo. A gente sabe que esse é um registro de dados oficiais daquelas mulheres, daquelas pessoas que denunciaram, que formularam, procuraram uma delegacia e fizeram o seu registro policial. Mas existe a subnotificação. Desde 2018, então, né, a gente tem em 2018 a Lei 13.718, que é da importunação sexual, né, que ela tipifica como um crime. Então, deixou de ser um aspecto da contravenção e passou a ser um crime que deve ser denunciado. Mas, muitas vezes, essa mulher vítima, que é vítima, e na maioria das vezes, repito, mulheres e meninas, elas não conseguem fazê-lo sozinha, ou por estarem num ciclo de violência, como você bem mencionou, que promove, muitas vezes, o encarceramento emocional, psicológico, impedindo, muitas vezes, essa mulher de tomar uma iniciativa, ou voltando atrás da busca do seu direito, né, da sua medida protetiva, do seu registro, em virtude desse ciclo de violência, que promove, então, essa permanência da mulher por longos períodos num ambiente de crime, num ambiente de violência. Assim como a importunação sexual, por muitas décadas, foi naturalizada. Então, o homem ele poderia acessar o corpo feminino, o corpo de mulheres adultas, e principalmente, e no dossiê Mulher traz isso, essa estatística que é muito alarmante, não só na importunação sexual, mas nas violências sexuais de uma forma geral, a faixa etária de meninas que são vítimas desde a sua infância até a sua adolescência, até completar aí os 17 anos, né, 18 anos incompletos, essa violência sexual muito presente, mais de 25% das vezes acontece com meninas. Então, o senhor imagina, o senhor é um homem, e o senhor tem muitos funcionários homens, que são os principais perpetradores, autores desse tipo de violência. Então, preparar muito bem para defender as nossas mulheres, nos defender nossas mulheres e mudar comportamento masculino tóxico e machista e abusador e criminoso, e agora criminoso. Então, o sistema jurídico brasileiro, ele já pontua o que é um crime. A importunação sexual é um crime e os crimes previstos dentro da Lei Maria da Penha, as violências já tipificadas como a violência psicológica, agora a violência vicária, que é aquela violência perpetrada contra dependentes das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né? A gente tem aí várias leis, o arcabouço legal, jurídico, ele ampliou na proteção, na rede de proteção. Eu vejo o Rio Ônibus como um elo dessa rede de proteção. Sempre que eu falo, e é muita responsabilidade, mas sempre que a gente conversa com alguma empresa, com alguma instituição governamental ou não governamental, eu responsabilizo, então, essa empresa que, diante de uma capacitação, diante de uma sensibilização, diante de uma ação preventiva, ela se torna, então, corresponsável por esse enfrentamento.
Então, eu vejo que Rio Ônibus se move para enfrentar a violência doméstica junto com o poder público, junto com a sociedade. É responsável, inclusive, por essa sociedade quando em trânsito nos seus meios de transporte. Então, o motorista ele tem que estar muito consciente, sensível. Ele vai ser o principal suporte, muitas vezes, dessa mulher que sofre a violência dentro do coletivo. Ele tem uma responsabilidade com o transporte seguro de mulheres e de todos os usuários do seu transporte. Então, ele tem uma responsabilidade imensa, assim como todos nós. Mas o funcionário que está presente no momento de um crime ocorrido dentro do seu transporte, ele passa a ser a testemunha corresponsável por é, executar essa denúncia, prestar primeiramente o apoio a essa vítima. Essa mulher que vai gritar ou essa mulher que vai se calar, a mulher que vai conseguir verbalizar e lutar ou a mulher que vai silenciar. E o silenciamento ainda é mais grave, né? Uma reação natural da mulher, mas que é mais difícil da gente enfrentar, né? Porque a gente tem que perceber um conjunto de comportamentos dessa mulher. Então, as pessoas que estão em volta, os usuários dos ônibus, dos trens, enfim, da sociedade que está visualizando algo, né, algum indício de que essa mulher está sofrendo uma violência, precisa se mobilizar. E eu digo que a Maria da Penha, né, por que ela é tão esse marco, que ela traz essa clareza? Porque a sociedade já começou a se mobilizar. Sim. Antes a gente viu uma sociedade inerte à violência ocorrida em qualquer lugar. No transporte público, como você citou o exemplo, nas vias públicas, na rua, né? Nos shoppings, um homem poderia, né? Nas boates, por exemplo, um homem poderia praticar um beijo forçado, pegar a mulher pelo braço, encostar na parede. Carnaval, isso acontecia muito, né? A mulher, apesar de não querer, não consentir, o homem se achar no direito de acessar o corpo feminino e praticar o ato os atos libidinosos, os atos, né, para satisfazer o seu próprio prazer, em detrimento do consentimento da mulher. Então, eu posso falar aqui durante horas Sim, a sim. nossa responsabilidade e a necessidade de movimentos como o que a Rio Ônibus está trazendo junto, né, e em parceria com o poder público e com as políticas públicas já disponíveis, tanto na Secretaria Municipal da Mulher, quanto na rede de proteção como um todo, no Estado. Importantíssimo agregar elos a essa rede de proteção. A Ronda Maria da Penha é mais um desses elos, é mais um desses atores que estão enfrentando a violência, combatendo diretamente a violência doméstica familiar e podem ser acionados a qualquer tempo, em qualquer momento, quando ocorrer uma violência de gênero contra a mulher dentro de um ônibus, além dos canais que vocês já divulgam. Se houver a presença de um agente público, um agente da autoridade pública, né, que o condutor desse veículo, desse ônibus, possa acionar imediatamente, é fundamental para que a gente cesse a violência imediatamente e responsabilize os autores dessa violência. Mas o apoio imediato, o acolhimento imediato dessa pessoa vítima dentro de um coletivo, ela é essencial. Ela previne agravamento dessa violência, ela dá apoio emocional, psicológico imediato, possibilita que essa mulher se sinta segura e tenha acesso ao seu direito, ela consiga buscar o seu direito, mas com uma rede de apoio, com o apoio necessário imediato no local. Então, eu vejo assim, de uma forma brilhante, que a gente possa trabalhar, agregar
trazer essa comunicação para os funcionários, para os usuários, né, principalmente dos ônibus. Então, fazer ações preventivas, educativas também no interior de coletivos é muito interessante, né, que isso possa ocorrer inopinadamente, quiçá no mês de agosto, que é um mês Sim. propício para a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso em conjunto, não tolerar mais violências perpetradas em quaisquer locais da cidade, do estado, do Brasil. A gente não pode mais morrer por ser mulher. E a voz Sem dúvida. masculina, a voz de homens nesse enfrentamento é fundamental. Eu não posso falar só com mulheres. Eu não posso responsabilizar mulheres pela mudança da sociedade. Mulheres no contexto de violência doméstica e familiar ou no contexto de violência de gênero são as principais vítimas. Então, eu preciso responsabilizar e trazer para essa conversa os principais autores, que são os homens. Homens são 97% das vezes autores de todas as violências domésticas, familiares e de gênero contra mulheres. Estupros de vulneráveis, assédios sexuais e morais, importunações sexuais, violências domésticas e familiares são perpetradas 97% das vezes por homens, e isso está escrito, isso é dado estatístico, trazido pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa é a nossa realidade, e a gente precisa falar sobre essa realidade para conseguir desconstruir uma condição que é estrutural, como eu falei, que é histórica. A gente precisa insistir em ações que estejam voltadas para a educação, para a base de tudo, que é a base educacional. E a gente faz educação tanto na educação formal dentro de escolas, a gente educa dentro dos nossos lares, e está aí a responsabilidade da família, a gente está educando nossas crianças, meninos e meninas, para que tipo de comportamento social, que tipo de comportamento em sociedade, dentro de coletivos, dentro de escolas, dentro dos ambientes virtuais, né, que trazem um rol de crimes voltados contra mulheres, né, inclusive de importunações, inclusive de violência doméstica e familiar, que tem crescido, né, nesse sentido. E esse acesso está dentro dos nossos lares. Então, a nossa responsabilidade quanto pais de meninos e meninas, na educação formal de crianças e adolescentes, profissionais em formação, né, nos bancos acadêmicos, nas empresas públicas e particulares. Então, essa ação é um movimento que requer toda a sociedade, literalmente, porque senão a gente retroalimenta essa violência, porque senão a gente alimenta a perpetuação, a continuação de um Estado violento, principalmente contra mulheres. E a gente não precisa viver esse cenário, né? A gente tem exemplos aí internacionais muito tristes, muito lamentáveis e muito cruéis contra mulheres. Mulheres são silenciadas em sociedades que não são democráticas, que não buscam a equidade de gênero. E a gente não é essa sociedade, a gente é uma sociedade que busca a paz social, né? Isso está na nossa Constituição, direito de igualdades, né, entre homens e mulheres. Então, essa responsabilidade é nossa, a gente não pode fechar os olhos para esse cenário que é muito, muito crítico e que pode aumentar se a gente não cuidar, se a gente não policiar. Então, a Rio Ônibus pode contar com a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, pode contar com a Prefeitura, pode contar com a Secretaria da Mulher, pode contar com a Secretaria do Estado, deve contar com todos os atores para enfrentar em conjunto, em parceria, esse cenário, tá? Então, a partir de hoje, eu entendo que com a Guarda Municipal, a Rio Ônibus tem uma parcela de responsabilidade, né, para a gente seguir junto aí esse caminho da transformação social, da paz social, que é uma dos nossos preceitos éticos da Guarda Municipal de todo o Brasil,
isso está no nosso estatuto, né? Colaborar com a paz social, intervir em conflitos sociais presenciados. Então, o senhor pode acionar as autoridades imediatamente, né? A gente promover essas capacitações, abertura de espaços, né? Para ouvir vítimas, ouvir pessoas, rodas de conversa entre funcionários, servidores, usuários, intervenção inopinada dentro de ônibus. Seria maravilhoso que a gente pudesse tocar isso de forma persistente. A gente precisa insistir, ser resiliente, insistir nessas práticas. São práticas previstas na Lei Maria da Penha, quando fala da prevenção, Legal. quando quer que essa informação ela chegue aos bancos escolares. Na matriz curricular já é previsto, então, também, né, abordar o assunto de violência de gênero, trazer a Lei Maria da Penha. Então, está aí toda a nossa, o rol de responsabilidade e de ações que a gente pode prevenir a violência contra a mulher, de uma forma geral. Bom, bom, Glória, eu queria te agradecer que você poupou o meu trabalho de fazer as perguntas. Você já Então, foi pontuando, colocando, linkando uma coisa com a outra e poupou o trabalho do entrevistador. Foi muito bom conversar com você aqui, que você fez realmente esse apanhado geral. E é o que você falou, a sociedade toda tem que se mobilizar, que é uma coisa histórica, secular, está arraigada aí na formação do nosso caldo cultural, do nosso comportamento, do nosso tipo de sociedade. E essas iniciativas que você citou, todas aí, participação do Rio Ônibus, é, a coisa fundamental, a necessidade de educar uma nova sociedade, de educar os jovens, né, de ter isso nos currículos escolares, de promover isso desde criança, porque muitas vezes a criança vive num lar em que tem esse tipo de problema e ela normaliza aquilo. Ah, é normal a mulher apanhar do marido, do pai, disso, daquilo, do companheiro. Então, é uma coisa que era normalizada. E não é normal, é uma coisa que tem que ser colocada. E a responsabilidade dos homens ela é muito grande também. A gente, quando fala dos ônibus, a gente coloca um cartaz para que as mulheres saibam aonde elas devem procurar. Não, aquilo é importante para que todos saibam os canais, porque a violência, você está no ônibus, você vê o canal. Pode não acontecer no ônibus, mas acontece no seu prédio, na sua rua, no seu condomínio, e você tem que saber que canais estão disponíveis para que você possa denunciar. Olha, o problema não é comigo, mas na casa do vizinho. Hoje, os síndicos dos condomínios têm a responsabilidade de denunciar esses episódios de violência, o que é muito importante também. Então, a sociedade não pode se calar. Ah, não está acontecendo comigo, é problema do vizinho, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, deve ser metido a colher, sim. As pessoas devem chegar, falar, utilizar esses canais. Tem que ser uma mobilização de toda a sociedade para que isso acabe. E você colocou tudo muito bem. Como agir, como dar apoio a essas mulheres que são vítimas da violência, a responsabilidade que todos têm, os homens têm, principalmente dentro disso. Outro dia eu conversava sobre um episódio que aconteceu no metrô, e uma mulher, ela relatava o seguinte: muitas vezes as mulheres que estão dentro do vagão, alguns homens entram no vagão das mulheres e ficam. Algumas mulheres reclamam. E esses homens começam a discutir. E muitas vezes, enquanto são as mulheres discutindo com esses invasores, não resolve. Aí muitas vezes tem que vir um homem do outro vagão que escuta a discussão ou que entra e ele discutir com os caras para colocar para fora, que eles não respeitam, mesmo assim sendo obrigatório. Ah, mas eu vou viajar aqui, eu não vou sair. Então muitas vezes tem que vir um homem com a consciência e falar: não, vamos sair sim, vamos levar. Então você pontuou tudo muito bem, colocou, e a importância dessa parceria com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com todas as instituições do setor público, do setor privado, organizações não governamentais que desenvolvem esse trabalho. É um trabalho árduo, mas que tem que ser feito. E uma coisa que me chama a atenção, e eu conversava outro dia com uma delegada da DEAN aqui de Jacarepaguá sobre o aumento. Ela me fez um relato também, só para a gente complementar e encerrar, porque o nosso tempo já chegou aqui ao final. Ela falou o seguinte: não é que
esteja aumentando a violência contra a mulher. O que está aumentando é o caso de denúncias. As mulheres estão perdendo o medo de denunciar. Elas entenderam que há uma rede de apoio que pode dar suporte, elas entendem que há canais que conseguem auxiliá-la a sair desse ciclo de violência. Então, ela falou: a violência ela existe o tempo todo. Só que hoje parece que tem mais violência, não. Ela dizia, a minha percepção com a experiência de décadas já nesse enfrentamento é que hoje aumentaram o número de denúncias, não que tenha aumentado a quantidade de atos violentos. É que hoje o pessoal as mulheres não ficam mais caladas, elas estão buscando saída, estão buscando soluções. Graças a esse trabalho começado com a Lei Maria da Penha, com todos esses órgãos que participam disso. Então, isso é muito importante. A gente hoje está falando aqui dos 20 anos da Lei Maria da Penha, que daqui a 5 anos, nos 25 anos, para não ir muito longe, a gente consiga ter números melhores, ter uma conscientização maior. A lei tem 20 anos, boa parte da nossa sociedade tem 20 anos de idade. Então, essa nova geração já nasceu com essa lei em vigor. Então, que isso seja arraigado na nossa cultura social, que as pessoas entendam essa questão da equidade de gênero, não só contra as mulheres, contra homossexuais, questão do racismo, tudo isso a gente vem debatendo aqui, que os ônibus são um espaço democrático, todos viajam de ônibus, entendeu? Então, a gente não pode ter esse tipo de comportamento na sociedade, não pode admitir dentro da nossa loja, digamos assim, que são os ônibus, né? Então, se você tem uma loja, está fechada, é fixa. Então, tem o atendimento, tem o teu pessoal. O ônibus não circula a cidade toda, em todas as ruas, avenidas, tem um ônibus passando. Então, o nosso negócio é aberto, é muito grande. Então, a gente conscientiza os nossos motoristas, nossos despachantes fiscais, a gente faz essas campanhas para dar a nossa parte de colaboração naquilo que a gente pode auxiliar nesse grande trabalho. Eu queria te dar os parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo aí, que a Guarda Municipal vem fazendo junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que isso é fundamental para que a gente mude, né, esse estado de coisas. Então, eu queria te agradecer muito aí pela participação e pela aula que você deu para a gente aqui e por economizar o meu trabalho de fazer perguntas. Não precisei perguntar, você já disse tudo aqui. Muito, muito obrigado, Glória. Paulo, eu que agradeço, né? Agradeço esse convite, essa oportunidade de fala, essa oportunidade de estar agregando com um pouquinho de saberes e de experiências que nós temos aqui na Guarda Municipal. Te pontuar que no ano de 2025, 2.723 pessoas foram vítimas, né? Mulheres vítimas de importunação sexual. De fato, havia uma subnotificação, isso melhorou com os canais de acesso, como você bem trouxe, com a clareza de que essa mulher, ao denunciar, ela não estará sozinha, existe uma rede de proteção envolvida em dar o suporte para essa mulher, não só no momento de uma emergência, mas principalmente após esse delito, após esse crime, para que ela tenha condições de retomar sua autonomia, retomar sua vida livre de violência, mais fortalecida, em condições emocionais, psicológicas e financeiras de viver a sua vida de forma em paz, né? Dentro desse crescimento que eu trago de uma masculinidade tóxica, né, no ambiente virtual, conforme cresce o acesso ao ambiente virtual, crescem também medidas de combate a esse tipo de comportamento social que é com base na misoginia, no machismo, porque sempre que mulheres, Paulo, ao longo da história, conquistaram direitos que são próprios como sujeito de direito, quando a gente conquista direito, quando a gente ocupa espaços de liderança, como o meu, por exemplo, sendo uma mulher, existe uma reação
daqueles homens que não todos os homens, repito, de homens abusivos, machistas, que pensam que a ocupação desses espaços vai tirar espaços que foram por muito tempo ocupados majoritariamente por homens, né? Eu venho de uma instituição que é de segurança pública, onde mulheres são a minoria no acesso aos trabalhos que envolvem a segurança pública, porque é uma construção social. No momento em que eu, como líder, mulher, negra, eu tomo um posicionamento que é de comando, isso causa, né, não só na Guarda Municipal, na Polícia Militar, na Rio Ônibus, nas empresas multinacionais, nos ambientes nas câmaras, né, de deputados, de vereadores. Isso causa no ambiente político uma reação. E essa reação é essa masculinidade tóxica que é acessível às famílias dentro dos seus lares e que a gente precisa vigiar, manter vigilância e manter políticas de combate também, né? Porque elas tendem a, como eu disse, alimentar e perpetuar essa violência contra mulheres que não há razão de ser, a razão é tão somente o ódio contra mulheres, né? Então, homens e mulheres e homens, a voz de homens é essencial realmente, porque se o autor de uma violência de gênero contra a mulher, ele tem um foco e a sua vítima é normalmente uma mulher. Então, como é que ele vai ouvir a reclamação de uma mulher? Ele desconsidera essa mulher. Essa mulher não tem valor para ele. Então, a voz de um outro homem, ela soa de uma forma diferente para um homem autor de violência contra a mulher. Por isso é tão importante, né, que essa reação, como você trouxe, ela não seja só da vítima, ela seja de todos que estão verificando que existe uma violência, o indício de violência, e todos podem fazer essa denúncia, devem fazer essa denúncia, para que a gente transforme aí essa sociedade, né? A nossa parcela de responsabilidade que envolve a todos nós, a toda a sociedade. Tá bom? Eu agradeço, então, esse espaço com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, conta com as guardas municipais de todo o Brasil para essas ações, né? Todas estão se mobilizando, constituíram suas rondas Maria da Penha, assim como a Polícia Militar. Então, não há divisão, a gente precisa somar esforços, porque o cenário é crítico e a gente precisa mudar isso. Ok. Bom, então, agradecendo mais uma vez a líder Glória Maria Bastos Barreto, da Guarda Municipal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo aquilo que ela envolve. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.